Nas últimas décadas, temos visto como as redes de comunicação digital vêm ganhando espaço na vida da gente. A internet conecta milhões de pessoas pelo mundo e seu uso, cada vez mais diversificado e abrangente, traz muito conforto e agilidade, mas também muitos riscos aos usuários. Invasões por hackers, falsificação de documentos e a incerteza quanto à identidade de quem está do outro lado da tela são alguns perigos do mundo virtual. É justamente por causa desse tipo de problema que existe a certificação digital. E mesmo que muita gente ainda não saiba, ela já está presente no nosso dia a dia, poupando tempo, dinheiro e recursos naturais. E você, sabe o que é certificação digital? Certificado digital, não sei lhe informar não. Já, eu ouvi falar, mas não sei bem o que é não. É negócio de documento? Deve ser com o dedo polegar para mostrar a tua identidade. Algo relacionado à internet, né? Acho que é um sistema de segurança, né? Bem, o certificado digital, ele nada mais é do que uma forma de identificação eletrônica, uma identificação do cidadão brasileiro e da empresa brasileira nas redes computacionais. E a mais famosa dessas redes computacionais é a internet. Ele é sua identidade e a capacidade de outros agentes econômicos em confiar nessa informação, confiar que você é de fato você. Mas o que garante a segurança, a integridade e principalmente a legalidade das operações eletrônicas no Brasil? A certificação digital no padrão ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. A nossa infraestrutura ICP Brasil é uma infraestrutura técnica, mas que se destina a produzir efeitos jurídicos. Então, um documento eletrônico assinado digitalmente, seja de que natureza for, vai ter os mesmos efeitos jurídicos que tem a sua assinatura com a caneta no papel. ICP Brasil é um conjunto de entidades prestadoras de serviços organizadas de acordo com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas por um comitê gestor. Na ponta da hierarquia está a autoridade certificadora raiz, o ITI. Logo depois, as ACs, que são as entidades que emitem os certificados digitais. Na sequência, vem as autoridades de registro, responsáveis pelas informações gravadas nos certificados digitais. O que é essa autoridade certificadora raiz? É aquela primeira entidade da nossa estrutura hierárquica que tem a responsabilidade de operação, manutenção, auditoria, fiscalização de toda a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Para uma autoridade certificadora ser vinculada à autoridade certificadora raiz, ela passa por um processo de credenciamento. Então, tem todo um conjunto de normas que vai do direito à tecnologia, que elas são obrigadas a cumprir. Agora que já sabemos como funciona o complexo sistema de gestão e controle de certificação digital, vamos ver como é aplicado na prática e de que maneira entrar na vida de todos os brasileiros. O primeiro passo é a emissão do certificado digital. Nessa etapa, o usuário deve escolher uma autoridade certificadora da ICP Brasil e solicitar pela internet a emissão do certificado digital, que pode ser de pessoa física ou jurídica. Depois, o solicitante deve comparecer ao posto de atendimento da autoridade escolhida para validar os dados preenchidos na solicitação. Essa entidade que faz o trabalho de identificação presencial se chama autoridade de registro. A autoridade de registro, então, faz esse trabalho de identificar o cidadão, faz a análise documental e autoriza a autoridade certificadora a qual ela está vinculada a emitir o certificado. Descontar no cheque, um ato simples feito por milhões de brasileiros todos os dias. Por trás disso, uma intrincada rede de dados e informações garante a segurança da operação financeira. A compensação de cheques, ela ocorria no passado com a transferência de todos os cheques que eram recolhidos pelos bancos, que eram enviados para as centralizadoras. Essas centralizadoras, por sua vez, mandavam para o banco executante, que é o Banco do Brasil, e esses cheques eram então distribuídos em câmeras de compensação. Os cheques físicos, os papéis. Isso fazia com que o processo levasse alguns dias para que o cheque chegasse em algumas regiões mais longínquas do país.
Com a compensação que a gente chama lá na Febraban de compre por imagem, o cheque é digitalizado naquele banco onde ele foi depositado. E ele é assinado com um certificado digital ICP Brasil e é transmitido até o banco executante, que é o Banco do Brasil. Para vocês terem uma ideia, são mais de 100 milhões de cheques mês, o que dá quase 4 milhões de cheques por dia. E o fato de usarmos um padrão que já foi definido, testado, validado, que é o padrão da ICP Brasil, nos deu tranquilidade para poder fazer uma solução que a gente tivesse um grande volume de cheques a ser transmitido numa janela de tempo que é muito curta, que antes a gente levava às vezes até 20 dias para mandar um cheque, agora esse tempo foi encurtado para 2 dias. A outra instituição financeira, que além das atividades normais no dia a dia de um banco, tem um papel social importante. É a Caixa Econômica Federal, que cuida do Fundo de Garantia dos Brasileiros. Mas como ela gerencia e garante a segurança de todas as informações que processa por segundo? Certificação digital, é claro. O Fundo de Garantia hoje tem cerca de 700 milhões de contas. O cadastro do FGTS hoje é considerado um dos maiores cadastros do mundo, segundo algumas empresas especializadas. O FGTS paga cerca de 3 milhões de trabalhadores todos os meses, né? Antes do certificado de ICP Brasil, esses trabalhadores tinham que ir 2 vezes à agência da Caixa para sacar o Fundo de Garantia. Um para solicitar o saque e outro para sacar o valor. A partir do momento que a gente implantou no processo do Fundo de Garantia e ICP Brasil, a gente pôde viabilizar que esse trabalhador, quando compareça à agência da Caixa, ele já sai com o valor, né, do saque do Fundo de Garantia. Esse é um ganho direto do uso do certificado do ICP. Além da simplificação, da melhoria do processo, né, nos garantir também segurança. A área tributária também faz uso da tecnologia da certificação digital, facilitando a vida dos profissionais do setor e dos contribuintes. Desde 98, a Receita tem investido maciçamente na parte de tecnologia. Foi quando a gente começou a entrega da declaração pela internet, né? E quando veio a certificação digital, a Receita pôde investir ainda mais nesse processo de interação com o cidadão. Todos os nossos funcionários da Receita Federal, eles fazem a autenticação através do uso do certificado digital. E por fim, você tem um ganho de produtividade interna. Porque a partir do momento que você tem todos os dados sendo transmitidos de forma digital, o auditor ele não tem mais necessidade de ir até o estabelecimento, verificar, ele já tem tudo isso dentro da instituição. Então a produtividade interna dos servidores da Receita aumentou também. Você imaginaria andando por esses corredores que até os cuidados com a sua saúde estão submetidos à segurança da certificação digital? Laudos, exames, procedimentos complexos são cada vez mais submetidos à garantia da certificação. Com isso, diminuímos o risco de erros médicos, de perda de históricos de pacientes e de fraude. Poder usar prontuário eletrônico para atender paciente permite um nível de segurança muito superior ao do papel. Se um dia tiver um erro de algum processo, a gente consegue rastrear minuciosamente. Os pacientes percebem de que os médicos sabem tudo o que eles fizeram. Os médicos não ficam procurando, como em um hospital de papel, fica lendo, procurando para ver o que ele fez, porque o prontuário eletrônico ele organiza a informação. Então, quando o médico precisa saber o que tomou de remédio, vai na sessão de remédio, quem sabe o que ele fez de cirurgia, vai na sessão de cirurgia. O prontuário eletrônico com certificação digital é só um pequeno passo do que a gente ainda pode vir depois. Normalmente associada à burocracia, ritos e formalidades, a justiça brasileira avançou muito nos últimos anos ao aderir à tecnologia da comunicação e da informação. Os processos que antes caminhavam na justiça em papel, né, eles passam a tramitar em formato eletrônico. Há várias vantagens nisso daí. O nível de segurança que a gente consegue com o certificado digital ele é bem maior. Existe uma norma, né, uma legislação que trata de certificação digital, que garante o que a gente chama de não repúdio, ou seja, você não pode dizer que não foi você que assinou. O fato deles ficarem disponíveis para os advogados, para as pessoas que são partes nesse processo, né, os autores, os réus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, principalmente a redução das atividades que a gente chama de atividades mortas no processo, que é
processo que vai de um lado para outro em carrinhos dentro dos tribunais, que são transportados entre as unidades do judiciário, que têm que ser caminhados pelos correios de um tribunal para o outro. A tendência é que as pilhas de processos acumulados nos tribunais sejam substituídas por computadores. Você não vai perder tanto tempo em fila. Por exemplo, na sexta-feira eu vim para o centro para fazer uma petição. Se eu tivesse, se tivesse a certificação, eu teria feito em casa. Grande parte dos processos já acontece no meio digital, reduzindo o consumo de papel e tornando a justiça mais ágil, contribuindo assim para um mundo ambientalmente sustentável e, claro, melhorando a qualidade de vida do cidadão. A gente entende que é algo a ser evoluído, obviamente, mas é algo sem retorno. Nós vamos chegar a um ponto que nós não vamos ter mais quase nem centro de atendimento ao contribuinte físico. Nós vamos ter uma relação totalmente interativa com o cidadão. Os próximos 5 anos já será suficiente para a gente ter uma revolução, né, no processo de uso de documento em papel. Imagina um dia onde o cidadão tem uma assinatura eletrônica e fala só assim: eu preciso de uma tomografia porque o médico pediu. E cai esse pedido no sistema eletrônico único do Estado e automaticamente fala mais perto da sua casa, melhor horário é este. Isso é possível. É assim, com criatividade e investimento em tecnologia e inovação, que o ITI ajuda o Brasil a continuar crescendo como uma nação moderna, dinâmica, sempre no caminho certo para a construção de um mundo melhor.